Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar então a nossa primeira aula aí sobre Zabbix, né? O Zabbix é uma solução open source aí de monitoramento, né? Com ele você vai conseguir aí, acompanhar de perto a disponibilidade e o desempenho dos seus ativos e dos serviços de TI de uma maneira geral, né? Ele vai ter aí uma interface web que vai te permitir gerar gráficos, alertas, né? Gerar notificações por e-mail, Telegram, entre outras soluções aí de métodos de comunicação, né? Além de permitir você também atuar de forma preventiva ou até mesmo corretiva, né? Vinculando o SLA para o monitoramento de nível de serviço, né? Escalonar os problemas de acordo, você gerar alertas de acordo com o tempo de notificação e tudo mais. E nessa primeira parte a gente vai mostrar aqui um tutorial da instalação dos Zabbix, né? Então, para início de conversa aí, né, a gente vai estar instalando aqui o Zabbix 6.0, utilizando o sistema operacional Ubuntu 20.04. Esse Zabbix a gente vai configurar ele para trabalhar como server, né, e vai utilizar o MySQL e o Apache, né, para fazer a parte aí do background e a interface web. A primeira parte que a gente tem que fazer é a atualização do nosso repositório para instalação dos Zabbix. Os comandos que eu vou utilizar aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, para ajudar vocês aí, tá? Então vamos dar um wget, né, e pegar esse repositório, ok? Feito isso, né, vou entrar aqui como root. Vamos atualizar esse repositório com dpkg -i e o nome do pacote. E agora atualizamos o nosso repositório com update. Bom, lembrando então que a gente vai instalar então os Zabbix utilizando o Apache e o MySQL. Você pode escolher outros bancos de dados, né? Ou até mesmo o Nginx no lugar do Apache para você utilizar. Ok, agora vamos então vamos instalar então os pacotes. Vamos limpar aqui a tela só para facilitar a visualização de vocês. Então a gente vai instalar o Zabbix Server com MySQL, o front-end com PHP, o Apache, exportar os scripts dos Zabbix. A gente vai utilizar um comando específico. No caso aqui, a gente vai utilizar o agente 2 dos Zabbix e o MySQL Server. Olá. Vamos aguardar a instalação. Eu vou pular o vídeo aqui só para ficar um vídeo mais curto. Dois mil anos depois. Realizada a instalação, iremos configurar o nosso banco de dados, MySQL. Vamos certificar, limpar aqui a tela para melhorar um pouco a visualização. Vamos verificar se o banco de dados está rodando. MySQL. Iniciar ele aqui. Ok. E vamos configurar o nosso banco de dados então, com o comando MySQL e com o usuário root. Vamos criar o nosso banco de dados. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar esse banco de dados. No caso aqui, eu estou chamando esse banco de dados de monitor, ok? A documentação padrão dos Zabbix sugere esse nome, o nome do banco de dados, como Zabbix, né? A gente está alterando aqui e isso vai impactar também nas configurações futuras dos arquivos de configuração dos Zabbix. Então, nosso banco de dados aqui o nome dele é monitor. Então foi criado esse banco de dados.
Próximo passo, nós vamos criar o usuário de acesso a esse banco de dados. Então, a gente vai dar o comando create user. Vamos colocar o nome desse usuário como monitor também, localhost. E a parte de identificação, vamos colocar aqui como aula Zabbix. Ok, adicionado. Vamos setar os privilégios. Os comandos, eles estão listados nos comentários, como eu já havia dito. Vamos colocar como monitoramento. Do arroba local. Oxe. Na verdade, monitor localhost. Ok? Setar as variáveis globais. Function creators. O login. Opa, vamos ver aqui no lugar do C. Fazendo a correção. Ok, certinho. Podemos sair. Banco de dados configurado. E agora iremos fazer a importação para o nosso banco de dados. Observe aqui que eu alterei os parâmetros, né? Coloquei o monitor e o nome do banco, que é monitor também, o nome do usuário. Ele vai pedir uma senha, e a senha é a senha que a gente definiu, né, no momento de criação do nosso banco. No caso aqui, aula Zabbix. É só aguardar. 3 dias depois. Ok, realizada a importação com sucesso. Agora vamos editar novamente o nosso banco de dados com MySQL menos o root menos p e vamos desabilitar o parâmetro de logs. Ok. Saímos do nosso banco de dados. Vamos limpar aqui nossa tela para facilitar a visualização de vocês. E vamos editar o arquivo de configuração dos Zabbix, né, para colocar os parâmetros, o nome do banco de dados que a gente alterou, o nome do usuário e a senha que nós cadastramos no banco. Ok, abri o arquivo aqui, então vamos procurar os parâmetros. Bom, vamos achar aqui. Ok. O padrão, né? Se você pegar a instalação, a recomendação do tutorial, o nome do banco de dados é Zabbix. A gente vai substituir, né, o nome que cadastramos foi monitor. Temos que achar o nome do usuário, então dbUsic,
da Zabbix, nós vamos colocar monitor também. E achar o parâmetro de senha. Então vamos tirar o comentário e a senha cadastrada é aula Zabbix. Ok. Ctrl X e salvar. Então a gente pode agora só resetar os serviços, né? Então vamos colocar o system ctl, bom, restartar os Zabbix, server, os Zabbix agente 2 e vamos também restartar o Apache. Guardamos, ok? Outro parâmetro que a gente vai fazer também é habilitar para que eles possam inicializar com boot. Então, vocês têm ctl também, enable, vamos dar o parâmetro restart para enable e mantemos os serviços Zabbix Service, Zabbix Agente 2 e Apache 2. Ok, então a parte na linha de comando está concluída e nós vamos agora acessar via browser para a gente fazer as configurações, né? Então você pode olhar o IP que está cadastrado, no caso aqui o meu IP é o 10.02.15, mas a gente pode ir diretamente no browser e apenas colocar localhost / Zabbix. Voilá! Agora vamos fazer os procedimentos de configuração dos nossos Zabbix utilizando a interface web. O primeiro parâmetro que a gente vai alterar, né? Vou colocar aqui em português, né? Próximo passo, ele vai fazer um checklist dos pré-requisitos, então estão todos ok. E agora, o que é importante que a gente tenha atenção é nos parâmetros que a gente alterou. Por padrão, ele vem com Zabbix e usuário Zabbix. No nosso caso aqui, a gente vai alterar. O nosso banco de dados ele chama monitor. O usuário criado é monitor. E a senha criada, né, vai ser aula Zabbix. Ok? Salvar. Nome do servidor, vou colocar como Zabbix. Aqui são alguns parâmetros de configuração, a gente pode alterar isso depois. Vamos já configurar o padrão, né, de NTP nosso aqui, que é São Paulo. Pré-instalação, vamos aguardar e ele vai instalar o nosso Zabbix. Nosso Zabbix finalizou sua instalação. Fim. Para entrar, a gente vai colocar usuário. Usuário é admin e a senha é Zabbix. Zabbix, né? Ok, logou. Tudo certinho, tudo online, tudo disponível. Nas próximas aulas eu vou mostrar para vocês as criações de templates, né, a criação de trigger, geração de alertas, como você configurar o seu dashboard aqui para mostrar alguns gráficos, enfim. Beleza, gente? Até a próxima aula.